ao declarar que o diabetes é fruto de uma disfunção pancreática, a medicina alopata ela só vê 30% apenas da questão. Na verdade, o pâncreas responde só por 30% apenas do controle do metabolismo dos açúcares dentro e fora das suas células. Então, nós temos aí os 5 hormônios básicos que fazem esse controle metabólico dos glicídios. Entre eles estão aí a insulina, que hoje é muito conhecida. Possivelmente alguém que está me ouvindo aqui, ele use a insulina como forma terapêutica alopata de tratar a doença, com base nessa máxima de que o diabetes ou a diabetes é na verdade fruto desse desequilíbrio pancreático, em particular da insulina. Mas é óbvio que além da insulina, existem também mais 2 hormônios produzidos pelo pâncreas que também estão sendo responsáveis pelo metabolismo dos açúcares, tanto na célula quanto no seu sangue. A amilina é um desses hormônios e o glucagon. O glucagon também é um outro hormônio muito conhecido. A amilina pouco conhecida e pouco estudada. A ação dela é um pouco mais tardia, ela vai estar agindo aí depois que você come 2 horas após, ela vai sendo despertada, né, para equilibrar esses açúcares em seu sangue. Portanto, é um hormônio um pouco mais tardio, pouco estudado, mas que também faz parte desses hormônios do pâncreas que controlam os glicídios, ou o metabolismo dos glicídios. No caso, a visão da medicina natural está em cima de 2 hormônios. Obviamente que ela tem todo o contexto hormonal, mas ela trabalha mais em cima de 2 hormônios. São chamados de incretinas e não são produzidos pelo pâncreas, são produzidos pelos intestinos. Incretina, o nome erroneamente aplicado a esses hormônios, porque eles não incrementam o metabolismo dos glicídios. Eles são os principais e os mais potentes nesse controle metabólico dos açúcares. Um deles é chamado de GIP, que é o peptídeo que inibe o inibidor gástrico. Ele inibe o funcionamento gástrico. Então, todas as vezes que há um desequilíbrio na assimilação de algum nutriente, principalmente dos glicídios, esse hormônio age, sendo produzido no duodeno, e então faz com que o estômago não mande mais conteúdo para o intestino para ser absorvido, até que esse equilíbrio se faça ao entorno, ou melhor, no campo da assimilação celular. Então, o outro, que é muito potente, e é dele que eu quero me ater mais aqui, é exatamente o GLP-1, que também é produzido nos intestinos, na altura do ilho. Então, nós temos aí esses segmentos intestinais. Então, na região ilíaca é onde é produzido o GLP-1, ou como os americanos costumam chamar, Glucagon-like Peptide 1. Esse hormônio, ele é potente, ele responde por 70% do metabolismo dos glicídios. Portanto, a medicina naturopática, ela foca nos intestinos para o cuidado com a diabetes e para a prevenção desse diabetes. Ou seja, a doença diabetes, ela nasce no intestino, ela não nasce no pâncreas. O pâncreas vem como algo secundário, ou seja, quando os intestinos adoecem, sobrecarrega esse pâncreas, que agora tem que lidar sozinho, em sua maior parte, com o metabolismo desses glicídios, e finda então também se enfadando, adoecendo e se estabelecendo então a diabetes. Estou falando aqui, claro, da diabetes tipo 2. Tipo 1 seria para um outro vídeo. Então nós naturopatas focamos nos intestinos. Por quê? Porque a bioquímica mostra isso. Que o Glucagon-like Peptide 1, o GLP-1, o GIP, que é o peptídeo inibidor gástrico, são os 2 principais hormônios, ou chamados também de incretinas, erroneamente, claro, né, que agem no metabolismo dos glicídios, na regulação dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Então, a abordagem terapêutica da medicina naturopática difere da abordagem terapêutica da medicina alopata. Ela foca grande parte do seu tratamento em corrigir a deficiência pancreática, enquanto a medicina natural, a medicina naturopática, ela foca nos intestinos para corrigir as deficiências intestinais. A nível do intestino, nós chamamos essa condição de Like Gut Syndrome, ou síndrome
do intestino gotejante, para que você possa entender melhor. Ou seja, o intestino está doente, ou seja, em uma condição em que ele tem as suas paredes totalmente assoreadas, e por isso muita coisa que não deveria passar para o intestino passa, muita coisa que não deveria passar para fora do lume intestinal, melhor dizendo, para o lume intestinal, passa. Aí nós vamos ter diversas enfermidades, inclusive essas células produtoras de incretinas, estou usando aqui o nome, mas esse não é o nome, eu diria, suficiente, mas estou aqui a usar o nome para você entender, porque você vai ver isso nos livros. Então, esses hormônios produtores de incretinas, eles estão deficientes porque estas células que produzem incretina estão doentes. E muitas das vezes elas são mortas e não são repostas. E com isso o indivíduo adquire a forma crônica do diabetes ou da diabetes, usando diabetes como distúrbio ou como doença. Então nós focamos nos intestinos. Nós chamamos isso de intestino careca. Por quê? Porque as vilosidades, que são aquelas proeminentes projeções de carne que a gente vê quando abre um intestino delgado, né, parecendo dedos, né, ali na verdade são as vilosidades intestinais. Quanto mais íntegra aquelas vilosidades tiverem, mais saúde seu intestino tem. Quando essas velocidades vão se desgastando, imagine um pneu de um carro, imagine aquela borracha nova, ali são as velocidades. Quando elas vão se gastando, então essas velocidades chegam a ponto de estarem quase que próximas das paredes intestinais, mostrando o tamanho do assoreamento a que estas células, a que esses tecidos foram levados. Então, recuperar essa integridade das velocidades é devolver a saúde dos intestinos. Então, nós chamamos de intestino careca em razão disso, porque essas velocidades ficam assoreadas. Então precisamos corrigir isto se quisermos devolver de novo a saúde ao paciente, ou seja, livrá-lo do diabetes, não apenas focando no pâncreas, que só responde por 30% do metabolismo dos açúcares, mas focando nos intestinos. Portanto, quando você procura um naturopata, ele automaticamente vai fazer uma avaliação clínica, obviamente, ou pela íris, ou pela reflexologia, ou pela auriculologia, ou melhor, pelo pavilhão auricular. Existem vários métodos de um terapeuta ele estar fazendo uma avaliação clínica no paciente. Nós não chamamos de diagnóstico, mas uma avaliação clínica se utilizando da semiologia para tal coisa. Ou seja, vamos trabalhar partes do seu corpo que representam o todo do seu corpo. E assim ver como está o todo. E a iridologia, ela é ótima para a gente poder ver como se encontra a saúde dos seus intestinos. Não só dos intestinos, todos os órgãos, mas em particular a saúde do intestino. Por quê? Porque na íris está bem definido, né, a área dos seus intestinos lá na íris. Portanto, qualquer alteração, o iridólogo já consegue perceber o que está acontecendo e já age imediatamente com as terapias necessárias para corrigir o problema. Neste caso aí do diabetes, vamos trabalhar para recuperar a integridade intestinal do paciente e certamente que ele irá simplesmente se livrar do diabetes. Por quê? Porque ao devolver a saúde, nós curamos a doença. É simples de resolver. Então você que é diabético, tente, procure um terapeuta e tente aí, se você já tentou de todos os meios na medicina alopática e não conseguiu resolver seu problema, procure um terapeuta, naturopata, com especialização em alimentação natural, porque sua alimentação vai ser mudada, e obviamente substâncias que vão ajudar a recuperar a saúde dos seus intestinos. Fica com Deus e até o próximo vídeo.